Oi, gente, tudo bem? Nesse vídeo, a gente vai falar um pouquinho de cálculo 1 na parte de derivadas. Eu separei as principais propriedades para a gente dar uma revisada. Vamos começar pela da constante, que eu acredito ser a regra mais simples dentre todas. Então, por exemplo, aqui eu separei a função igual a 7. Como vocês podem ver, o valor é independente de x, ou seja, a função é uma função constante. Qual é a derivada dessa função? Zero. Eu acho que essa é a mais fácil de lembrar, né? Que a derivada de uma constante é zero. Beleza? Agora vamos para a próxima, que é a regra do tombo. A regra do tombo, que é da potência, né? Mas é mais conhecida como a regra do tombo, é basicamente o seguinte. Então, aqui a gente tem uma função igual a 3x elevado à quinta. Ou seja, o que a gente faz? Como o próprio nome já sugere, né? A gente vai tombar esse número que está na nossa potência, né, que está em cima do nosso x, ele vai tomar multiplicando aqui a função. Ou seja, vai ficar 3 multiplicado por 5 vezes x elevado à potência que estava antes, menos 1. Ou seja, 5 menos 1, 4. Então, é basicamente isso. Você vai tombar o expoente para multiplicar a sua função. Então, por isso que ficou 3 vezes 5 vezes x elevado à quarta. Que isso, no total, dá pra gente 15x à quarta. Certo? Então, é basicamente isso. Sempre lembra de diminuir um do seu expoente. Vamos para a próxima. A próxima propriedade que eu separei é a propriedade da soma e da subtração. Eu deixei as duas juntas porque elas são muito parecidas. Vamos ver aqui, ó. Temos a função f de x igual a 4x mais 9. O que a gente faz? Tanto na soma quanto na subtração que eu separei aqui, né? A gente faz a soma da derivada de uma mais a derivada da outra. Então, vai ser basicamente derivar a primeira parte mais e deriva a segunda. Então, vamos lá. Essa primeira parte aqui é uma regra do tombo, né? Por quê? Porque é como se tivesse um número 1 aqui, certo? Então, vamos derivar essa primeira parte. 4 vezes 1, né? Vamos só fazer assim pra gente dar uma revisadinha no que a gente acabou de ver. Vezes esse elevado ao expoente menos 1. Só que como aqui vai dar x elevado a zero, que é 1, né? Então, a gente nem coloca. Mais derivada de constante, que a gente viu aqui, zero. Ou seja, nosso resultado final vai ser 4. Simples também, né? Vamos para a parte da subtração, que no caso está aqui embaixo. Vai ser exatamente a mesma coisa. Então, vamos lá. Derivar essa parte, depois essa e, por fim, nosso termo independente. Então, vamos lá. A derivada dessa vai ser 3 multiplicado por 2 multiplicado por x, porque é 2 menos 1, que é 1, né? Menos 5, que é a derivada desse, mais a derivada desse, que é 0, né? Que a gente acabou de ver que a derivada da constante é 0. Então, por fim, nosso resultado final vai ser 3 vezes 2, 6x menos 5, certo? Opa, aqui, 6x menos 5. É basicamente isso, as duas regras são bem simples, bem diretas, né? E justamente por isso que eu deixei da soma e da subtração, né, no mesmo esqueminha para vocês, tá bom? A próxima propriedade que eu separei é a propriedade do produto. Aí, essa propriedade é um pouquinho mais complicada, porque a gente tem uma regrinha para ela. Não é complicada, mas é bom a gente relembrar a regrinha antes de entrar na derivada em si. Então, por exemplo, eu separei essa função f de x é igual a
x ao cubo menos 3 multiplicado por x mais 2. Ou seja, é uma função onde há duas partes, uma multiplicando a outra. Então, para isso, vamos relembrar aqui do ladinho a regra do produto. A regra do produto diz o seguinte: quando você tem uma função y, né, pode ser, igual a u vezes v, como é o nosso caso, né? U vezes o v. A derivada dela vai ser a derivada da primeira multiplicado pela segunda, mais a primeira multiplicado pela derivada da segunda. É basicamente isso que a gente vai fazer. Então, a gente vai derivar essa e multiplicar por essa e somar com essa multiplicado pela derivada dessa. Falando assim parece um pouco confuso, ou até mesmo vendo, né, como que a regrinha parece um pouco difícil, mas acreditem, não é. Vamos resolver essa daqui para ver como clareia as coisas, tá? Então, vamos lá. Como a própria regra diz, a gente vai ter que derivar a primeira, certo? Então, vamos derivar aqui essa parte interna. Vou trocar aqui a caneta. Então, vamos lá. Aqui vai ser a regra do tombo, né? Então, vai ficar 3x ao quadrado menos 0, né? Que é a derivada de constante. Então, nem vou pôr. Vou colocar um parênteses para não ficar muito confuso aqui. Multiplicado pela segunda, sem derivar, certo? Então, a segunda é x mais 2. Agora sim, mais, né? Ó, mais a nossa primeira, que é tudo isso, x ao cubo menos 3, multiplicado pela derivada da segunda. Qual vai ser a derivada desse, gente? 1, né? Porque tem 1 aqui, joga para frente, aqui dá 0. Então, a derivada desse é 1. Então, é isso. Agora é só a gente resolver para chegar ao resultado final. Qual vai ser o resultado dessa derivada, então? Vai ser 3x ao cubo vezes tudo isso, mais isso, certo? Então, vamos lá. 3x ao cubo mais 6x ao quadrado mais x ao cubo menos 3, certo? Agora, para finalizar, realmente, né, gente, a gente vê isso realmente dá um resultado grande, né? Vai ser um pouco assustador, mas é só aplicar as regrinhas que a gente tá vendo, como vocês podem perceber. Uma coisa deriva da outra, então todas essas regrinhas que eu mostrei por aqui, você vai usando, né, em todas. E quando você vê, você já sabe tudo. Então, esse é o nosso resultado final. Esse aqui. Certo? Vamos ver. A próxima propriedade que eu separei para vocês, ela é bem simples também, mas eu achei importante trazer ela porque ela aparece muito dentro das funções, que é a função exponencial natural, com a base e. Então, ela é bem simples. Quando aparecer uma função equivalente a ela, a sua derivada é ela própria, ou seja, e elevado a x. Tá? Simples assim, mas eu achei importante trazer. A próxima propriedade é a do quociente. Assim como a do produto que a gente fez agora há pouco, ela é um pouquinho mais complicadinha pelo fato de ter, né, uma regrinha específica para ela. Então, assim como eu fiz a do produto, né, só vou puxar mais um pouquinho aqui, eu vou puxar aqui do ladinho e trazer a regrinha para a gente dar uma relembrada, né? Puxa mais. Aí. Então, eu trouxe essa função aqui, ó, como vocês podem ver. F de x é igual a 2x menos 3 dividido por x mais 5, certo?
Então, a regra do quociente diz assim pra gente. Quando a gente tem uma função y igual a u dividido por v, que é o nosso caso, né? U dividido por v. O que a gente faz quando a gente vai derivar ela? Ou seja, y', né? Essa notação aqui eu não cheguei a comentar, mas é intuitivo, né? Essa é a nossa função e quando tem a linha, né, em cima, é a nossa derivada, certo? Tá, voltando aqui, a regra do quociente diz que a derivada disso vai ser a derivada da primeira vezes a segunda, primeira e segunda eu digo aqui e aqui, tá? Menos a primeira vezes a derivada da segunda, isso tudo dividido por denominador ao quadrado. Vou falar assim que acho que fica mais fácil. E essa é a nossa regrinha do quociente, certo? Então, é exatamente isso que a gente vai ter que fazer com essa nossa função. Então, realmente, ela vai ficar um pouquinho grandinha, como eu falei. Essa aqui também, né, assusta um pouco quando a gente olha, mas tudo certo. Se a gente seguir essa regra aqui que tá na nossa definição, tudo dá certo, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, então, é derivar o numerador multiplicado pelo denominador, do jeitinho que ele tá, certo? Então, qual vai ser a derivada dessa? Vamos fazer mais direitinho, sendo que a gente já viu praticamente todas as regras. A gente está quase acabando já o nosso vídeo. Derivada do numerador vai ser quanto? 2, né? Porque vai ser... Isso aqui dá 0. Então, não conta pra gente. O expoente vai pra frente e some o x. Então, vai ser 2, a derivada dessa, multiplicado pela segunda, x mais 5. Vamos até colocar um colchetes para a gente não se perder. Menos primeira, 2x menos 3, multiplicado pela derivada da segunda, que é... Qual a derivada desse aqui, gente? Facinho, né? 1. 1. Tudo isso dividido por v ao quadrado, ou seja, x mais 5 ao quadrado. X mais 5 ao quadrado, certo? Então, vamos lá, vamos organizar isso daqui. Vamos aqui pro lado. Então, eu dei uma cortadinha no vídeo, porque isso aqui tudo é propriedade de matemática básica, né? Então, eu trago o resultado direto, que deu 13 dividido por x mais 5 ao quadrado. Esse é o nosso resultado final, certo? Então, só relembrando, tanto a regra do produto, né, quanto a do quociente, se você souber essa definição, é muito mais fácil. Pode ser que fique alguma coisa grande, né? Se a gente for comparar, né, com tudo que a gente já fez aqui, com a regra da constante, regra do tombo, realmente a regra do produto e a regra do quociente é um pouco mais complicadinha. Mas se você lembrar sempre dessas teorias que eu trouxe para vocês, essas definições, na verdade, fica mais fácil, tá? Agora, dando continuidade, a gente tá quase terminando já as propriedades, eu trouxe uma bem importante também, que é a regra da cadeia. A regra da cadeia é basicamente quando você tem uma função com duas funções, digamos assim, com duas propriedades dentro dela. Ou seja, aqui vocês podem ver, ó, que a gente tem uma função aqui dentro e a gente tem uma propriedade da potência aqui, certo? Porque a nossa função está elevada ao cubo. Então, a regra da cadeia é basicamente resolver essas duas propriedades de uma vez só, certo? Então, vamos lá. Vamos resolver primeiro a regra da potência, a regra do tombo, certo? Que é, como eu disse, é a mesma coisa. Então, vamos lá. Vamos tombar o 3 aqui pra frente. Então, tombou o 3.
3 multiplicado por essa função, né? Não muda. 2x menos 7 elevado ao quadrado, certo? Como a gente viu, diminui o 1 do expoente. Agora, a gente multiplica pela derivada do parênteses, o que tem dentro do parênteses. Então, qual vai ser a derivada dessa aqui, gente? 2, certo? Como a gente já viu as propriedades. Tô fazendo mais direitinho. Então, basicamente isso, a nossa f de x, f' de x, que é a nossa derivada dessa função inicial, vai ser 6 multiplicando 2x menos 7 ao quadrado. Certo? Aí, se você quiser, você distribui aqui, né? E resolve essa função. Mas já tá ótimo assim. Esse é o nosso resultado final. Então, sempre lembrem de sempre visualizar bem a sua função que ele pede para derivar, porque pode ter essas pegadinhas, né? De ter duas propriedades dentro de uma só, tá? A próxima que eu separei para falar é a do seno e do cosseno. Vou tirar esse aqui. A seno e do cosseno é bem importante também, porque é uma coisa que confunde muito em relação à integral e à derivada. Mas, para isso, né, eu trouxe um macete, né, um esqueminha prático que resolve muito. Quando eu aprendi isso, muita coisa facilitou para mim. Que é a seguinte, aqui como vocês podem ver, eu desenhei a bolinha do ciclo trigonométrico. Perdão, porque ela está até um pouquinho torta. Mas, ela serve para ajudar a gente a se localizar. Por quê? Como vocês sabem, no ciclo trigonométrico, o eixo x é o eixo do cosseno, ou seja, né, para cá do zero é positivo, ou seja, mais cosseno, e para a esquerda, negativo, menos cosseno. E o eixo y é o nosso seno, sendo que para baixo do zero é negativo e para cima, positivo. Isso não é novidade, né? Isso a gente lembra do ciclo trigonométrico, lá do ensino médio, que a gente aprendeu trigonometria. E aí, o que isso vai ajudar a gente? Simples, a gente denota o sentido horário como derivada. Então, perceba, seno, derivada de seno, por exemplo, cosseno. E se a gente for ver na nossa tabelinha das propriedades, bate, dá certo, porque a derivada do seno é cosseno. Derivada do cosseno, menos seno, e assim por diante. Então, você fica rodando no sentido horário, e aí vai ser a sua derivada. Já no sentido anti-horário, eu escrevi aqui, nosso vídeo é sobre derivada, mas já trouxe aqui para vocês usarem sempre esse esqueminha prático. Por quê? Porque no sentido anti-horário é a integral. Ou seja, qual é a integral, por exemplo, de cosseno? Seno. Qual é a integral de menos cosseno? Menos seno. Tipo assim, isso facilita muito quando você for resolver uma integral e uma derivada. Certo? Então, sempre desenhe essa bolinha, esse ciclo da trigonometria, que vai ficar bem mais fácil de vocês se localizarem, tá? Aqui eu fiz um exemplo, né? Então, ele dá uma função, por exemplo, igual a seno de x. Qual vai ser sua derivada? Aí você olha aqui no ciclo que a gente fez o esquema agora. Derivada, sentido horário, seno, cosseno. Cosseno de x. Simples assim. Certo? Aí, claro, nem sempre vai ser tão simples, por isso que eu trouxe essa outra função aqui como exemplo. F de x igual a menos seno de 2x. Ou seja, como eu disse ali em cima na regra da cadeia, sempre visualizem quando tem alguma outra coisa dentro da sua função. Aqui, por exemplo, a gente tem uma regra da cadeia para fazer. Primeiro a gente resolve ela inteira e depois o parênteses, certo? Então, vamos voltar aqui na nossa bolinha e ver qual é a derivada de menos seno. Derivada para cá de menos seno, menos cosseno. Então, menos cosseno de 2x, né? Como eu disse, resolvemos ela inteira. Agora, multiplica pela derivada do parênteses. Ou seja, qual é a derivada de 2x? 2. E esse é o nosso resultado final. Então, sempre visualizem bem a sua função. Essa é uma dica importante. Agora, para finalizar, eu trouxe a regra da tangente, né? Já que eu trouxe do seno e do cosseno,
da tangente é meio que o espelho, né? Vamos dizer assim. Já vai entender por quê. Então, por exemplo, f de x é igual a tangente de x. Aqui também, assim como a gente lembrou da trigonometria aqui na parte de fazer a bolinha de ciclo trigonométrico, aqui a gente também vai precisar lembrar do ensino médio. Simples também. O que é tangente de x? Vocês lembram? É basicamente, ou melhor, simplesmente, seno de x dividido por cosseno de x. É a regrinha básica que a gente aprende. Ou seja, quando a gente for resolver a f de x igual a tangente de x, a gente vai resolver, na verdade, né, por trás disso, tá uma função assim, ó. Certo? Essa aqui é bem legal de se deduzir, porque quando você vai fazendo, faz total sentido pra gente. Então, aqui, ó, virou isso. Então, a gente deriva, na verdade, isso, certo? Então, vamos lá. A minha f' de x vai ser o quê? Como vocês podem perceber, aqui é a regra do quociente. Então, a gente vai voltar e fazer aquela regra do quociente, né? Que a gente viu aqui, ó. O que a gente tem que fazer? Lembra? U dividido por V vai ser U' vezes V menos U vezes V' dividido por V ao quadrado. É exatamente o que a gente já viu. Só que dessa vez usando o seno e o cosseno que a gente acabou de ver. Certo? Vamos lá, eu acho que eu vou dar uma cortadinha no vídeo, porque isso dá uma conta bem grande, mas o que vai importar mesmo é o resultado final, certo? Então, pela propriedade do quociente, eu resolvi essa parte, só que eu achei interessante trazer esse finalzinho pra gente resolver juntos. Por quê? Porque olha o que virou o meu numerador. Cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x. Vocês lembram exatamente o que é isso? É o teorema fundamental, na verdade, a propriedade fundamental da trigonometria, onde seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então, é muito importante você lembrar, quando se trata de tangente, tanto derivada quanto integral, das propriedades da trigonometria, certo? Então, isso aqui vira 1 no final das contas. Aí, repete o cosseno ao quadrado de x. E isso aqui ainda não acaba aqui. Porque o que é o inverso, né, do cosseno ao quadrado de x? Vocês lembram também? É tudo da trigonometria. Isso tudo é igual a secante ao quadrado de x, que vai ser a nossa resposta final, certo? Então, tudo isso, o que foi derivada, por exemplo? Foi só esse comecinho aqui, né? Essa parte que é lembrar da propriedade do quociente e só, porque o resto é tudo trigonometria básica, certo? E esse é o nosso resultado final, ou seja, a derivada da f de x igual a tangente de x vai ser igual a secante ao quadrado de x, certo? E é isso das propriedades, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tentei, né, trazer as principais para vocês, mas deem uma olhadinha a mais na tabela, que eu já vou mostrar para vocês, que lá tem mais propriedades, tanto das derivadas quanto das integrais. Muito obrigada a todos que assistiram esse vídeo e espero que tenham gostado. Como eu disse no final do vídeo, essa é a tabela do integral e derivada com as propriedades e regras. Você encontra ela no nosso site, na parte do PET Resolve. Basta escanear o QR Code ao lado, que você vai ser direcionado até lá. Segue também abaixo nossas redes sociais para sempre ficar atualizado com as nossas próximas atividades. Obrigada!